Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Victor Tsunete e eu vou resolver com vocês a prova de Química do vestibular do IME 2021-2022. Já faz alguns anos que a prova do IME é a prova de Química mais legal do Brasil, mais bem feita e que cobre os conceitos de maneira mais completa. Esse ano não foi diferente. Talvez um pouquinho mais fácil do que a média, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente poderia resolver essa prova de uma maneira otimizada, de uma maneira eficiente, aproveitando o máximo possível do tempo. E, obviamente, também aproveitar para rever alguns conceitos que são importantes. Vamos lá, galera? Então, a primeira questão da prova de Química foi a questão número 31, que fala o seguinte, ó, considere a seguinte reação em equilíbrio, 2SO2 mais O2, dando 2SO3. E aí ele dá pra gente o valor da constante dos gases ideais, dá pra gente o Ln de 1.6, não é gratuitamente, tá? Ln de 10. E ele fala assim, sabe-se que a constante de equilíbrio dessa reação é 4 vezes 10 a 24. Informação importante. 4 vezes 10... Opa! Vamos lá de novo. 4 vezes 10 a 24. A 27 graus Celsius, eu já vou riscar esse 27 graus Celsius e escrever 300 Kelvin. E 2,5 vezes 10 a 10 a 227 graus Celsius, que eu já vou escrever isso aqui como sendo 500 Kelvin. E ele quer saber então qual que é a variação de entalpia padrão, ou seja, o ΔH em kJ por mol, considerando que essa variação de entalpia é constante nessa faixa de temperatura, ou seja, o ΔH é constante. Questãozinha de termodinâmica, né? E a informação que ele deu pra gente foi a constante de equilíbrio em duas temperaturas diferentes. Antes de mais nada, já vou fazer aqui uma análise prévia do problema, que fala então que com o aquecimento a constante diminuiu. A nossa constante que antes era de 10 a 14, desculpa, de 10 a 24, passa para 10 a 10. Então isso quer dizer que a reação ficou menos favorável com o aumento da temperatura. Então de cara a gente já sabe que essa reação é exotérmica, né? Princípio de Le Chatelier. E aí na pressa, galera, isso pode ser muito útil porque a gente elimina aqui duas opções, né? Só ficamos com 3 opções. Agora vamos reduzir essas 3 opções para uma só. Para podermos fazer isso, nós temos que fazer uma equação que relacione constante de equilíbrio, temperatura e ΔH. E essa equação é a equação de Van 't Hoff, que mostra a dependência da constante de equilíbrio com a temperatura, certo? E na forma já de comparação dela, né, quando a gente usa ela para comparar dois valores, ela vai ficar assim, ó. Ln de K2 sobre K1 igual a menos ΔH sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. E como vocês podem ver, ela é análoga à equação de Arrhenius, que a gente usa para fazer a comparação entre duas constantes de velocidade em função da energia de ativação e das temperaturas. São equações análogas, tá bom? Vamos então resolver, né? Substituindo os valores, vai ficar assim, ó. Ln de 4 vezes 10 a 24 dividido por 2,5 vezes 10 a 10 igual a menos ΔH sobre R, R é 8,3 Joule por mol Kelvin. Vou omitir aqui a unidade para facilitar a nossa vida. Que multiplica 1 sobre T2, que é 1 sobre 500, menos 1 sobre T1, que é... Ah não, o T2 que eu usei foi o 10 a 24, né? Então aqui é 1 sobre 300 menos 1 sobre 500 Kelvin dos dois lados. Já que eu botei o Kelvin aqui, vamos botar a unidade, que é Joule por mol Kelvin. Então de cara a gente já corta Kelvin com Kelvin, né? E a gente vai ficar com o seguinte, isso aqui vai virar Ln 4 dividido por 2,5 é 1.6, né? Ln de 1.6 vezes 10 a 24 por 10 a 10 é 10 a 14. E isso vai ser menos ΔH sobre 8,3 Joule por mol, que eu já vou cortar Kelvin com Kelvin. E aí aqui dentro fica 1 sobre 300 Kelvin menos 1 sobre 500 Kelvin. Se eu tirar o mínimo, vou tirar o mínimo não, vou fazer do jeito mais simples, que é multiplicar um pelo outro. Vai ficar 500 vezes 300. E aqui em cima vai ficar 500 menos 300.
certo? Posso cortar 2 zeros aqui, né? Isso aqui vai ficar, então, 2 sobre 1.500, que é 1 sobre 750. E aí, então, eu vou reorganizar isso aqui. Vou fazer aqui embaixo. Reorganizando isso aqui, vai ficar assim. Que ΔH é igual a menos 8,3 vezes 750 vezes ln de 1,6, aí como esse aqui é uma multiplicação, eu vou transformar numa soma, ln de 1,6 mais ln de 10 a 14, tudo isso vai sair em joule por mol, ok? Bom, então vamos melhorar isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar ΔH igual a menos 8,3 vezes 750, ln de 1,6 é 0,47. ln de 10 elevado a 14 é 14 ln de 10. Então isso aqui vai ser mais 14 ln de 10. E o ln de 10 a gente viu que é 2,3. Então aqui vai ficar 2,3. Tudo isso por joule, em joule, vezes joule, por joule. Opa! Tudo isso em joule por mol. Então o que a gente pode fazer, né? 750 vezes 8,3 é a mesma coisa de... 750 é a mesma coisa de 3 quartos de 1000, né? Eu vou fazer isso aqui como 3 quartos de 1000, porque o 1000 joule já vira kilojoule, né? Então aqui vai ser 3 quartos de 8,3. Então 3 vezes 8,3 vai dar 24,9. E aí a gente vai vir aqui no cantinho, vou até fazer aqui em outra cor, que é só o nosso rascunho. Vou vir aqui no cantinho fazer 24,9 dividido por 4, né? Isso aqui vai dar 6, 24 sobre 90, então vai dar 6,225. Então, esse meu ΔH, galera, vai ser menos 6,225, e aí o 1000 já virou kilojoule, né? E aí a gente tem que fazer agora 14 vezes 2,3, que a gente pode fazer aqui no cantinho também. Fazer 2,3 vezes 14, que é mais fácil. Então aqui dá 12, 8, 9, 92, aqui dá 23, fica 2, 12, 322, vem com vírgula, 32,2, né? Então aqui é 32,2 mais 0,47, arredondar para 0,5, vai dar 32,7. Então isso vezes 32,7 vai dar a nossa resposta em kJ por mol. Então essa aqui vai ser a nossa resposta. De cara, a gente já sabe que tem que ser 200, menos 203, tem que ser o item D, né? Porque 6 vezes 30 vai dar 180, mais uns quebrados vai dar menos 203. Se vocês fizerem essa conta bonitinho, vocês vão ver que vai dar menos 203,5. Que vai dar menos 203,5 com essa quantidade, usando todos esses significativos aqui que a gente usou, certo? KJ por mol. Então, morreu aqui a primeira questão. Questãozinha boa para revisar uma termodinâmica pouco usual, né? Que não aparece em os vestibulares que não sejam os vestibulares militares. Vamos para a segunda questão, que também é uma questão de termodinâmica, só que é uma questão teórica de termodinâmica. Termodinâmica foi bem cobrada nessa prova, viu, galera? Teve 3 questões, pelo menos 3 questões de termodinâmica. Ele fala assim, ó: uma reação entre dois líquidos A e B produz dois compostos gasosos C e D, de acordo com a estequiometria A mais B, dando C mais D. Então eu tenho um líquido virando gás. Se conduzido a pressão e temperatura constante, o que a gente pode afirmar sobre essa reação? A reação sempre será espontânea se for endotérmica, a reação sempre será espontânea se for exotérmica, a reação será sempre espontânea, independente, né, de ser exotérmica ou endotérmica, a reação nunca será espontânea, e não há como prever a espontaneidade da reação com essas informações, mesmo que ele nos dê informação a respeito do calor da reação. Então, galera, a gente pode analisar isso aqui de duas maneiras. A gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica pura e simplesmente, a segunda lei da termodinâmica, desculpa, pura e simplesmente, né, o ΔS do universo sempre aumenta, ou a gente pode fazer uma análise de ΔG. Dá no mesmo, eu vou fazer a análise de ΔG porque é uma equação que a gente está mais acostumado a trabalhar, né? Eu vou escrever a equação aqui em cima e a gente vai resolver ali embaixo. Eu sei que ΔG igual a ΔH menos T ΔS
E isso tem que ser menor que zero para processos espontâneos, igual a zero para processos em equilíbrio e maior que zero para processos não espontâneos. Como ele está falando sobre espontaneidade, né, vamos fazer isso para a situação de ser menor que zero. Então, galera, para isso ser menor que zero, a gente tem que ter duas opções, né? Meu menos t delta s tem que ser negativo, então meu delta s tem que ser positivo. E meu delta h tem que ser negativo. Se a gente tiver essas duas situações, a minha equação vai ser sempre vai dar um delta g negativo. Então, como eu tenho, de cara, eu sei que eu tenho líquidos dando gás, a reação são líquidos dando gás, eu já sei que meu delta S é positivo. Meu delta S é maior que zero. Então, a minha segunda condição para tornar essa minha equação sempre verdadeira, essa minha inequação sempre verdadeira, é que o meu ΔH seja menor que zero. Então a minha reação tem que ser exotérmica. Então, de cara aí, a nossa resposta vai ser o item B. A reação sempre será espontânea se ela for exotérmica, tá bom? Só como complemento para nossa revisão, né? Esse aqui seria o modo speedrun de resolução. Só como complemento, se a gente for querer analisar isso aqui do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica, a gente fala que o ΔS do universo tem que ser maior que zero em processo espontâneo. ΔS do universo é ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança. Isso aqui tem que ser maior que zero. O ΔS do sistema já está aumentando, porque a minha reação é líquido virando gás. Falta analisar o ΔS da vizinhança. E aí a gente tem que pensar o seguinte: para desorganizar a vizinhança, a gente tem que fornecer calor para ela, né? Então a minha reação tem que ser exotérmica, porque aí, do ponto de vista da vizinhança, a vizinhança está absorvendo esse calor liberado pela reação e vai se desorganizar. E a gente chega na mesma resposta, item B. A reação será sempre espontânea se for exotérmica. Próximo. Então 33 fala que na desidratação a alta temperatura de uma mistura reacional composta por ácido fórmico, ácido acético e ácido propiônico, qual a quantidade máxima de diferentes anidridos que podem ser obtidos. Então, eu não vou nem desenhar aqui os ácidos. A gente poderia desenhar, né? Mas a gente tem basicamente aqui um ácido 1. Opa! Basicamente, nós temos um ácido 1. A gente tem um ácido 2 e um ácido 3, né? E aí, pensa o seguinte. Eles vão formar anidridos. E um anidrido é quando a gente junta dois ácidos, forma um anidrido e libera água, né? A gente vai ficar com aquele grupo que eu vou chamar assim, né? Um R, dupla O, dupla O, R'. R do primeiro ácido e R' do segundo ácido. E aí a questão é o seguinte: isso aqui pode ser qualquer R, inclusive qualquer grupo alquil, né? Inclusive ele mesmo. Ele pode reagir com outra molécula igual a ele. Então quais são as nossas combinações possíveis? 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 2, 2 com 3 e 3 com 3, né? Porque 2 com 1 é a mesma coisa de 1 com 2 e 3 com 1 é a mesma coisa de 1 com 3, 3 com 2 é a mesma coisa de 2 com 3. Que, né, como a molécula... as moléculas são indistinguíveis, não importa qual é quem vai estar aqui no lado esquerdo, quem está no lado direito, que é só girar a molécula. Então as minhas combinações possíveis vão ser 6. Né? Eu posso ter o ácido fórmico com ácido fórmico, o ácido fórmico com ácido acético, o ácido fórmico com ácido propiônico, o ácido acético com ácido acético, o ácido acético com ácido propiônico e o propiônico com propiônico. Então a minha resposta aqui são 6 possibilidades. Sem perder muito tempo aqui, já vamos para a próxima. Mais uma de termodinâmica. Que a gente faça uma análise mais qualitativa aqui, né? Sem colocar números. Só que essa análise é de um gráfico e ele dá pra gente um gráfico qualitativo da energia livre de Gibbs molar de uma substância pura em função da temperatura. Para os estados sólido, líquido e gás, ele não identifica quais são esses estados. E aí ele dá algumas afirmações. Ele começa falando assim: as três retas são decrescentes, pois a energia livre de Gibbs molar é igual a entalpia molar menos temperatura vezes entropia molar. Isso é representado por uma reta com inclinação definida pelo termo menos SM. Sim, verdadeiro, né? Se eu fosse escrever isso aqui como uma reta, seria y igual a A mais bx. E o meu coeficiente angular B é igual a
menos S. Opa, vou até escrever aqui diferente, né? Que eu escrevi menos mais BX, eu vou escrever mais XB para a gente ressaltar que a minha incógnita é X, né? Então eu vou escrever aqui com minha incógnita é T, né? X vezes B. X vezes B. Então nessa condição Y é G molar e X é T. Então o meu coeficiente angular aqui, B, vai ser menos entropia molar. Então esse item aqui está verdadeiro. 2. As retas 1, 2 e 3 representam as substâncias no estado sólido, líquido e gasoso, respectivamente. Que é Y, que é X, né, galera? Vamos analisar. Então a gente pode analisar isso aqui de duas maneiras, de novo. A maneira mais prática é a gente pensar o seguinte: a gente sempre procura minimizar a energia livre, né? Então o nosso estado mais estável vai ser sempre aquele de menor energia livre. Então quando a gente está em baixa temperatura, a gente vai ter mais estabilidade se o nosso composto estiver na forma 3. E a gente sabe que em baixa temperatura a gente tem um sólido, né? Então aqui, essa região aqui é sólido. Aqui no meio, em temperatura intermediária, eu vou ter um líquido. Em alta temperatura, eu vou ter um gás. E aí, o 3 vai ser mais estável em baixa temperatura. O 2 em temperatura intermediária. E o 1 em alta temperatura. Eu vou até marcar aqui, ó, qual que seria o caminho ideal. O caminho que a gente teria aqui para a gente ter sempre a forma mais estável, né? Primeiro o sólido 3, depois o líquido 2 e por último o estado gasoso. Vou pegar outra cor aqui. O estado gasoso 2 aqui, né? 1, desculpa, estado gasoso 1. Então, a nossa relação vai ser a seguinte. Nossa relação vai ser o 3 corresponde ao sólido, o 2 ao sólido, o 2 corresponde ao líquido e o 1 corresponde ao gás. Então o item 2 está falso, porque 1 não é o sólido, 1 é o gás e 3 não é o gás, 3 é o sólido. O item 3 fala assim: a temperatura TA indica o ponto de fusão da substância. E o TA, que está bem aqui, vou até circular aqui para a gente conseguir ver melhor. O TA é justamente o ponto em que as energias livres do sólido e do líquido se igualam. E aí, no momento que as energias livres se igualarem, a gente vai ter, né, que o ΔG é zero. E aí, se o ΔG é zero, a gente está em um equilíbrio de mudança de fase. Então, sim, como é a mudança de fase sólido para o líquido, isso é uma fusão. Esse item é verdadeiro também. E o 4 fala que em temperaturas mais altas que TB, eu vou marcar aqui para vocês verem, TB, a fase 1 da substância é a mais estável. Como a fase 1 é o gás, né, e é o que tem a menor energia livre, esse item também é verdadeiro. Quer dizer, então, que a nossa resposta vai ser... A nossa resposta aqui vai ser o item 1, 3 e 4 que está indicado. São os itens 1, 3 e 4 indicados na letra E. Mais uma questão de termodinâmica nessa prova. Questão 35 é a questão de polímeros. Muito interessante. Ele fala o seguinte: pede para a gente assinar lá a afirmativa que seja correta a respeito de propriedades e características de polímeros. E aí ele vai falar um monte de coisa. Algumas que são óbvias, algumas que não são tão óbvias assim, e a gente vai ter que analisar. Ele começa falando que a dureza é uma propriedade física relacionada com a resistência à penetração ou ao risco, e a cristalinidade está relacionada com a ordem estrutural. Então ele está falando de duas coisas, dureza e cristalinidade. E ele fala assim: então pode-se afirmar que polímeros semicristalinos possuem menor dureza que os amorfos. O amorfo é um polímero que não vai ter uma ordem, né? Ele não vai ter um arranjo estrutural que se repete. Enquanto que um polímero semicristalino vai ter regiões em que a gente vai ter esse arranjo, né? Ele não vai estar totalmente, ele não é totalmente cristalino, ele não está totalmente arranjado, organizado, mas ele vai ter regiões em que ele vai ter essa organização. E aí, galera, a gente tem que pensar qual que é a relação entre eu ter uma ordem estrutural e eu ter uma dureza.
Quando a gente tem uma maior ordem estrutural, a gente vai ter um melhor empacotamento da nossa estrutura. Ou seja, a gente vai favorecer as interações intermoleculares entre as cadeias. E aí, galera, se a gente tem mais interação intermolecular, se a gente tem um empacotamento maior, vai ser mais difícil arrancar um pedaço desse negócio, né? Ele vai ficar mais resistente ao risco e vai ficar mais resistente à penetração, como ele falou aqui no enunciado. Então esse item é falso, porque como o amorfo ele é menos cristalino, né, ele vai ter menor dureza do que o semicristalino, porque o semicristalino, apesar de não ser totalmente cristalino, é mais cristalino que o amorfo. Então esse item aqui é um item falso, porque é o contrário, né? Polímeros semicristalinos têm dureza maior. Vamos marcar aqui, ó. Ele tem dureza maior. A baquelite, polifenol, é formado pela reação de adição de monômeros fenol e formaldeído com a eliminação da água, sendo classificado como polímero termofixo quanto à fusibilidade. Bom, então se ele é formado se ele junta duas coisas e elimina a água, ele não é um polímero de uma reação de adição, né? Ele não é um polímero formado por adição, ele é um polímero formado por condensação. Então o item já está errado por causa disso. Bom, o item C fala o seguinte: policarbonatos são usados em peças para atribuir transparência e resistência mecânica devido à sua alta cristalinidade. Esses polímeros, que são semelhantes aos vidros, são classificados como termoplásticos quanto ao seu comportamento mecânico e podem ser moldados. Então vamos analisar aqui a primeira frase. Ele fala que ele quer atribuir transparência. Beleza. Então ele quer atribuir transparência e resistência mecânica. E ele fala que isso se dá devido à sua alta cristalinidade. Mas galera, quanto maior a cristalinidade de um polímero, mais opaco ele fica. Então se eu quero transparência, o meu polímero não pode ser muito cristalino. Ele tem que ter uma baixa cristalinidade, ele tem que tender a ser amorfo. Então esse item é falso por conta disso, por conta da alta cristalinidade, né, que no caso deixaria ele amorfo, deixaria ele opaco, desculpa, e não transparente. Policarbonato se usa para fazer lente de óculos, vidro de janela de avião, por exemplo, né? Então ele não pode ser cristalino. O item D fala o seguinte: é só vocês associarem com o vidro, né? O vidro ele tem uma cristalinidade muito baixa. O vidro transparente ele tem uma cristalinidade muito baixa. Bom, os agentes plastificantes atuam entre as cadeias poliméricas, afastando uma das outras, né? Então a gente teria aquelas cadeias poliméricas interagindo, e aí o plastificante atua separando elas um pouco, porque ele se mete ali no meio, né? O plastificante normalmente é uma molécula pequena que se mete entre as cadeias poliméricas, afastando elas. O que reduz as forças de atração intermoleculares, beleza, né? Se elas estão mais longe, se diminui o empacotamento, elas vão interagir menos. E, consequentemente, diminui a temperatura de transição vítrea do polímero. E aqui é a palavra-chave, né? Uma expressão-chave, transição vítrea, que a gente chama de TG. Bom, o que diabo é essa transição vítrea, pessoal? Um polímero, quando a gente pensa num polímero naquela fase que a gente chama de uma fase sólida, né? Os polímeros têm uma característica interessante, né? A gente, muitas vezes, não é possível fundir um polímero, como a gente está acostumado a fundir um sólido. Mas ele apresenta uma mudança de propriedade a partir de uma certa temperatura. Quando esse polímero está abaixo da TG, nós chamamos que ele está na sua forma vítrea. E aí ele é duro e quebradiço. E acima dessa temperatura, ele ainda está no que nós chamamos de um sólido, no que nós convencionamos de um sólido. Mas acima dessa temperatura de transição vítrea, ele passa para um estado mais moldável, mais borrachudo, né? Borrachoso, por assim dizer, que é um estado que ele vai ter uma dureza menor, né? E vai estar menos quebradiço, ele vai estar mais elástico, que é normalmente o que a gente quer quando a gente está trabalhando com polímero. Agora pensem o seguinte: se ele está mais duro abaixo dessa TG, né? É porque a gente está tendo mais duro e quebradiço, é que a gente está tendo mais interação intermolecular. A gente tem uma coisa mais as nossas cadeias estão mais fixas, né? Agora, se eu estou acima dessa temperatura, eu tenho mais liberdade de movimentação das minhas cadeias, eu vou conseguir fluir mais nas minhas cadeias. Então eu preciso ter mais espaço para ter essa movimentação, né? Eu tenho que ter um empacotamento menor. A gente chama isso de volume livre, eu preciso ter um volume livre um pouco maior.
E eu também vou precisar ter menos interação intermolecular. E aí, quando a gente coloca um plastificante lá no meio, e o nome plastificante não é à toa, né? Deixa ele mais plástico, mais moldável. O meu plastificante vai fazer justamente isso. Vai afastar as minhas cadeias e permitir mais movimento. Deixando meu negócio menos, meu polímero menos quebradiço e mais maleável. Ok? Então, esse item é o item verdadeiro. Nosso item está verdadeiro. E o item E, para finalizar, fala que o Kevlar, né, de colete de a prova de balas, é muito resistente ao impacto mecânico. Tem que ser, se ele faz colete à prova de balas, né? E ele diz que a sua alta resistência mecânica decorre de reticulações com ligações de hidrogênio, ou seja, né, a gente pega uma ligação de hidrogênio entre... O Kevlar é uma poliamida, né? Então, a gente vai ter os hidrogênios dos nitrogênios de uma cadeia interagindo com os oxigênios das carbonilas de outra cadeia. Então, sim, ele está presente ele vai fazer ligações termomoleculares com o hidrogênio da sua cadeia polimérica, verdadeiro, fornecendo uma baixa resistência à tração. Pessoal, se eu estou intensificando as minhas interações termomoleculares, vai ficar mais difícil puxar o negócio, né? Vai ficar mais difícil fazer com que as minhas cadeias fluam em relação uma a outra, né? Vai ficar mais difícil que elas tenham um movimento em relação uma a outra. Então, a minha resistência à tração aumenta, porque as minhas interações ficam mais fortes. Eu tenho um polímero, como ele falou, reticulado, né? Que as minhas cadeias estão presas umas às outras através de interações químicas. Então, esse item aqui é um item falso. Nossa resposta vai ser o item D. Mais uma que foi. Uma de bioquímica, questãozinha dada, que ele diz o seguinte: DNA é constituído por combinações de aminoácidos, dos aminoácidos citosina, guanina, adenina e timina. E vocês sabem que essas coisas são nucleotídeos, eles não são aminoácidos, né? Então, que tá falso, porque eles não são aminoácidos, são nucleotídeos. Nucleotídeos. O item B fala que as proteínas são componentes importantes na dieta de praticamente todos os animais, verdadeiro, uma vez que constituem a principal reserva de energia, falso. Né? Proteína não é a principal reserva de energia. Proteína é aquela coisa que a gente consome em último caso, né? Não tem mais açúcar e gordura para consumir, a gente começa a digerir as proteínas. Isso não faz nada bem, né? Você começa a perder massa muscular, por exemplo, nesse processo. C. A glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, verdadeiro, enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos, verdadeiro também. Morreu a questão aqui, ó. Já acabou a questão. Mas vamos ler as outras duas, obviamente, para garantir que é isso mesmo, que a gente não está caindo em nenhuma pegadinha. D. As vitaminas são proteínas essenciais. Falso. Né? Vitaminas não são... A gente tem vitamina que não é proteína. Né? Então, que já está falso. E. Os lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes polares. Lipídios são gorduras, né? Então eles vão se dissolver em solventes apolares. Né? Então isso aqui é falso porque isso aqui é apolar. Isso aqui é falso porque eles não são proteínas. Que é verdadeiro. E aqui não é reserva energética. Né? Então está falso aqui porque não é reserva energética. Resposta item C. Questão 37. Uma questãozinha de gases. Uma das duas questões de gases que apareceu na prova. Bicarbonato de sódio reage estequiometricamente em processo isotérmico a 300 Kelvin com 50 ml de uma solução aquosa de um ácido monoprótico forte em um recipiente rígido e fechado que, quando vazio, apresenta um volume útil de 74,9 ml conforme esboço abaixo. E aí, pessoal, percebam que a gente tem aqui um volume total de 74,9 ml que está preenchido com 50 ml de ácido. Então aqui a gente já tem 50 ml. Isso quer dizer que esse meu espaço vazio aqui em cima é 24,9 ml. E aí, o bicarbonato vai reagir com a solução ácida, vai virar gás carbônico. Vocês conhecem essa reação, obviamente. E aí, ao virar gás carbônico, ele vai aumentar a pressão aqui dentro, porque está aumentando a quantidade de gases. Isso vai pressionar o meu cristal piezoelétrico e o material piezoelétrico ele vai transformar o esforço mecânico sofrido em diferença de potencial. E aí ele fala que esse cristal piezoelétrico tem espessura de 2 milímetros e uma suscetibilidade voltaica de 0,05 volt por metro
Pascal a menos 1. E aí, galera, vocês podem nunca ter ouvido falar nisso, mas a partir do momento que ele fornece pra gente a equação, eu vou copiar ela aqui de lado, a partir do momento que ele fornece pra gente a equação, é só usar a análise dimensional, né? Para ver o que a gente vai ter que inserir em cada um dos termos. T vezes P. Então, esse meu negócio aqui, a nossa suscetibilidade voltaica, está dada em volt por metro pascal. Então, eu vou multiplicar pela espessura e pela pressão. Ok? Então, aqui de cara a gente vai fazer isso. E aí ele diz que quando a reação atingir o equilíbrio, o nosso potencial elétrico é 1 volt. Considere a solubilidade molar dos gases desprezível na água e a constante universal dos gases como sendo 8,3 Joule por mol Kelvin. Se o volume reacional é constante e igual ao volume da solução ácida inicial, a concentração molar inicial da solução do ácido monoprótico em mol por litro vai ser um valor aí que ele quer calcular. Então, galera, ele fez todo esse esquema aqui de cristal piezoelétrico simplesmente para falar para a gente qual é a pressão. Então, basicamente, eu tenho que a pressão vai ser a minha tensão, né, a minha diferença de potencial, dividido pela minha suscetibilidade voltaica e pela espessura. Isso aqui é 1, que ele falou que é 1 volt. E eu estou dividindo isso aqui pela minha suscetibilidade, que é 5 vezes 10 a menos 2 volt por metro pascal. E aí eu já vou tirar o metro, porque eu estou multiplicando isso aqui por 2 milímetros, que é 2 vezes 10 a menos 3. Vamos deixar o metro aqui. 2 vezes 10 a 3 metros, isso aqui é pascal por metro. Então, ó, de cara, a gente já sabe que vai cortar metro com metro, volt com volt. A minha resposta é em pascal, ainda bem, que tem que dar uma pressão. E agora a gente consegue calcular o valor da minha pressão, que vai ser 10 a menos... Aqui é 10, né? E aqui fica 10 a menos 5. Então passa 10 a quinta. 10 a quinta dividido por 10 é 10 a quarta pascal. Então a nossa resposta é 10 a quarta pascal. Esse P deveria ser maiúsculo. Vamos botar o nosso P maiúsculo. 10 a quarta pascal, que é 10 mil pascal, 10 quilopascal. Então a minha pressão é 10 quilopascal. Agora que eu sei a pressão, eu faço um grande PV igual NRT, sem estresse. PV igual NRT, equação geral dos gases ideais, N igual a PV sobre RT. E aí a gente vai descobrir o nosso número de mol. Número de mols de gás, quantidade de matéria de gases. Essa quantidade de matéria vai ser a minha pressão, que é 10 kPa, vezes o meu volume. E aí não é o volume total, é o volume que o gás está ocupando, que é 24,9. 24,9 mililitros, então 10 a menos 3 litros. Por que eu estou fazendo isso? Porque Joule é a mesma coisa de quilopascal litro. Então já vai facilitar a nossa vida aqui. Eu vou dividir isso aqui por R, que é 8,3. Onde está em Joule, eu vou escrever quilopascal litro por mol Kelvin. E a gente ainda tem aqui a minha temperatura, que é 300 Kelvin. Então, vamos trocar aqui a caneta. Corta Kelvin com Kelvin. Corta litro com litro. Corta quilopascal com quilopascal. A nossa resposta é mol. Ainda bem. De novo, que a gente está calculando quantidade de matéria. Quem que é o N, então, né? Quem que vai ser esse valor de N? Vamos lá. 8,3 vezes 300 é 24,9 vezes 10 a segunda. 24,9 corta com 24,9, vai sobrar 100 aqui. Vai ser o meu 10 a segunda, certo? Então, vai ficar 100 corta com 10, sobra 10. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 4. 1,0 vezes 10 a menos 4 mol. Essa é a minha quantidade de matéria, só que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou pra gente qual que é a concentração inicial do ácido. E aí, a concentração do ácido vai ser igual, nesse ácido, sei lá, HA. A concentração do ácido vai ser igual ao número de mols do ácido pelo volume. Como ele é monoprótico, eu sei, e ele reagiu com bicarbonato, vou até escrever a reação aqui, pra gente não perder de vista, né? Eu tenho aqui bicarbonato, HCl3- mais H+,
dando água mais CO2. Então a minha proporção é de 1H para 1 CO2. Como meu ácido é monoprótico, eu vou ter uma molécula do meu ácido para uma molécula de CO2 produzida. Então a minha quantidade de matéria vai ser igual à quantidade de matéria de gás formado. Então isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol, dividido pelo meu volume. E aí não é o volume total, é o volume da solução, que é 50 ml, que é 5 vezes 10 a menos 2 litros. Isso aqui vai dar 1, aqui 10 a menos 4, com 10 a menos 2 sobra 10 a menos 2 em cima. Aqui dá 0,5, 1 dividido por 5 dá 0,2, desculpa. Então isso aqui é 0,2 10 a menos 2, que é 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mol litro a menos 1. Nossa resposta é o item D. Ok? Mais uma questão que foi. Próxima. Agora uma questão misturando eletroquímica e termodinâmica, do jeito que os vestibulares militares amam. E o IME fez uma questão belíssima, sem pesar nas contas. Que de cara a gente olha essa questão e pensa, nossa, as contas vão ser extremamente trabalhosas. Mas não vão ser. Eles foram até que benevolentes nas contas se você soubesse como montar o problema. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, como montar esse problema. Ele fala assim, ó, considere a célula eletroquímica abaixo. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho o ânodo, né? Do lado direito eu tenho o cátodo. E aí é uma célula eletroquímica com calomelano, Hg2Cl2. Ele diz o seguinte, meu eletrodo de platina, eletrodo inerte, H2 virando HCl, né? Uma oxidação, o H2 oxidando dando H+. E aí ele fala que do outro lado eu tenho uma ponte salina, do outro lado, no meu cátodo, eu tenho calomelano sólido virando mercúrio líquido. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que o gás hidrogênio está oxidando e o calomelano está reduzindo. Beleza. Aí ele fala assim, admita ainda a reação a seguir. Calomelano mais H2, dando 2 mercúrio líquido mais 2 HCl. Ou seja, essa nada mais é do que a reação da pilha. É a reação da pilha que ele descreveu. Ele já escreveu na forma espontânea dela. Isso aqui é como está acontecendo. Lembrando que o ânodo, nessa representação, nessa notação de pilha, o ânodo fica à esquerda e o cátodo fica à direita. Aí ele fala o seguinte, ó, o potencial padrão da célula acima, a 294,5 Kelvin, é mais 0,2678 volt. E a 302,5 Kelvin é mais 0,2638 volt. Considere que tanto a entalpia quanto a entropia da reação mudam muito pouco para variações de temperatura não muito amplas, ou seja, vamos considerar elas constantes. A constante de Faraday é 96.500 coulomb por mol. A entropia padrão da reação acima, a 298,15 Kelvin em Joule por Kelvin mol, será aproximadamente quanto? E ele dá 5 opções para a gente. Então, o que ele está falando para a gente é o seguinte. Eu te dou duas temperaturas, você tem a voltagem, você tem a diferença de potencial nessas duas temperaturas, calcula para mim a entropia. Ok? E aí ele não foi nem bonzinho no sentido das opções, porque todos são negativos. E a gente já sabe, né, que essa reação aqui, como ela está consumindo gás, a gente sabe que muito provavelmente essa reação vai ter uma entropia negativa, né? E provavelmente alta, né? Então o máximo que a gente poderia fazer aqui seria excluir essa primeira opção aqui, porque a nossa variação de entropia vai ter que ser alta e negativa. Vamos fazer as contas então. Então a gente precisa de uma equação que relaciona potencial com entropia. E aí não é óbvio uma relação que vai uma função, né, que dá essa nossa relação. Mas a gente conhece duas relações que fazem que estabelecem outras relações que a gente pode usar a nosso favor. Porque eu sei que ΔG igual a menos NFE. Então eu já tenho aqui uma relação entre a minha variação de energia livre e o potencial. E eu sei também que ΔG é igual a ΔH menos TΔS. E aí, galera, se eu junto os dois, eu consigo escrever que ΔH menos TΔS é igual a menos NFE. Então percebam que eu tenho agora uma equação que mostra a dependência entre potencial e entropia. Excelente! Só tem um detalhe, né? Ele não me deu ΔH,
E eu preciso então me livrar desse termo de ΔH. E a gente faz isso usando as duas informações que ele deu, porque a gente deu ele nos deu duas condições. Então eu posso falar que eu tenho aqui um ΔH1 numa certa temperatura 1. Eu vou até apagar esse ΔH1 porque o ΔH é constante. Então eu tenho um certo ΔH numa temperatura 1 que vai me gerar uma certa diferença de potencial 1. O número de elétrons transferidos vai ser o mesmo, independente da temperatura, porque a reação é a mesma, e a constante Faraday é constante. Então, o ΔH, ΔS, NF é constante, mas eu vou ter uma variação da temperatura causando uma variação de E. E eu posso fazer essa mesma coisa na minha segunda situação que ele me deu. E eu vou até escrever aqui em azul para dar contraste. A gente pode ter que um ΔH menos um T2 ΔS vai ser igual a menos NF E2. E aí, galera, se eu subtrair um da outra, subtraindo aqui uma da outra, vou pegar aqui uma canetinha vermelha para a gente anular esse ΔH, porque como o ΔH não variou, quando eu subtrair, esse aqui dá zero. Eu posso botar o ΔS em evidência, e aí vai ficar T2 menos T1. Isso aqui vai ser igual a menos NF em evidência. E aí aqui vai ficar E1 menos E2. Vamos só ver se a gente não errou nenhum sinal, né? Que é T1, aqui é menos T1 menos T2, então eu inverti, né? T2 menos T1. E aí aqui vai ficar menos NF, tá bom. Então, de cara a gente pode escrever aqui que meu ΔS vai ser igual a menos NF E1 menos E2 dividido por T2 menos T1. Ok? Essa inversão de sinal aqui é porque já era menos, né? Ficou menos com menos, aí fica mais. Então, quem que vai ser o meu ΔS? Vou deixar o negativo aqui na frente, eu sei que tem que dar negativo mesmo esse negócio. Meu número de mols é 2, porque eu tenho dois elétrons sendo transferidos, né? H2 dando 2H+, vocês sabem que são 2 elétrons. 2, o F eu vou deixar como F. 2F, a minha diferença de potencial vai ser 0,2678 na minha primeira temperatura e vai ser 0,2638. Então isso aqui é 0,004 a diferença. Então isso aqui é 4 vezes 10 a menos 3 volt de diferença, né? E a minha diferença de temperatura vai ser quanto? Minha diferença de temperatura aqui vai ser 302,5, que é T2, 294,5, que é T1. Minha diferença é 8. Então aqui eu tenho uma diferença de 8 Kelvin. Isso aqui é 4 vezes 10 a menos 3 volt de diferença, né? Volt lembra que é Joule por Coulomb. Faraday é Coulomb por mol. Então, então isso aqui está dando Joule por mol. Então aqui vai dar Joule por mol Kelvin, né? E aí, para facilitar a nossa vida, deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui para a gente cortar algumas coisas. 2 vezes 4 é 8. Então já morre aqui. A minha resposta vai ser a constante de Faraday dividido por 1000. Então isso aqui vai dar menos 96.500. Isso aqui, como eu falei, Joule por Coulomb vezes Coulomb por mol sobra Joule por mol. E o Kelvin fica embaixo. Então isso aqui vai ser Joule mol a menos 1. Kelvin a menos 1. Eu dividi tudo por 1000. Dividir por 1000 é botar uma vírgula aqui, né? Então vai dar 96,5 Joule por mol Kelvin negativo. Resposta item D. Questão belíssima. Fazia tempo que eu não vi uma questão de eletroquímica tão bonita quanto essa, galera. Próxima questão. Questão 39 de estequiometria misturado com gases mais uma vez. Então, eles insistiram aí, né? Vocês podem ver que das 10 questões, 3 eram de termodinâmica direta e 2 eram de gases. A gente pode até argumentar que a questão que a gente acabou de fazer era de termodinâmica também. 40% da prova foi termodinâmica. Olha a importância desse assunto. Bom, uma amostra de 390 gramas de sulfito de cálcio com 25% de impureza, ou seja, 75% de pureza, né? Mais fácil trabalhar assim. Então, eu já vou escrever aqui, ó, que a minha pureza é 75%. Em massa, é atacada por ácido clorídrico concentrado
em um meio reacional de 2 atm e 300 Kelvin. Considere comportamento ideal. Ele deu aqui as massas molares pra gente. Ele fala assim, pode-se afirmar que o volume em litros de anidrido sulfuroso, ele escreveu sulfuroso, mas é sulfuroso, né? Sulfuroso obtido pelo consumo completo do sulfito é. Então a nossa reação é sulfito de cálcio, CaSO3, que ao reagir completamente, não sei qual é a reação, sei sim, ácido clorídrico, né? Reagir completamente com 2 ácidos clorídricos dá CaCl2 mais ácido sulfuroso. Só que o ácido sulfuroso se decompõe, ele é instável. Vai dar água mais SO2. Vamos botar os estados físicos, né? A gente pode imaginar que isso aqui está sólido. Isso aqui ele falou que está concentrado. CaCl2 vai dissolver na água. Isso aqui é líquido. E o SO2 aqui é gasoso. Se vocês considerarem que não tem água suficiente para dissolver porque o negócio é concentrado, vocês botam CaCl2 sólido. Isso aqui vai ser irrelevante. E aí o que importa é que o único gás formado aqui é o SO2, porque a 300 Kelvin a água está na forma líquida, né? 300 Kelvin, 27 graus Celsius, a água está na forma líquida, então a água não vai importar, só vai ser a quantidade de gás formado, vai ser diretamente impactado pelo SO2. E aí ele quer que a gente calcule qual é o volume do SO2 formado. A gente sabe PV igual a nRT, né? Então V igual a nRT sobre P. A gente precisa descobrir o número de mols para resolver isso aqui. E aí a gente faz uma estequiometria porque é de 1 para 1. Todo o CaSO3 foi consumido e virou CaSO2. A gente precisa descobrir o número de mols do CaSO2. Ele nos deu a massa, então o primeiro passo aqui é descobrir a massa molar, né? Então a massa molar desse cara aqui, do CaSO3, é 40 do cálcio. E aqui o SO3 é 32 do enxofre mais 48 de oxigênio, né? Então dá 32 mais 48 dá 80, com 40 dá 120. Então 120 gramas por mol do CaSO3. Só que a gente tem aqui uma coisa de pureza. Então eu sei que o número de mols do SO3, do SO2, né, sulfuroso, é igual ao número de mols do CaSO3, que vai ser igual a 390 gramas por mol. Gramas por mol, mas nem tudo é sulfito de cálcio, só até 75% é isso. 75% é 3/4. Então vou escrever isso aqui como 3/4 para facilitar a nossa vida. E isso aqui está dividido por 120 gramas por mol, grama mol menos 1. Isso aqui vai sair em mol. E aí, galera, a gente pode simplificar aqui. A gente pode cortar 3 com 120 sobre 40. Corta 0 com 0, fica 39. Então isso aqui é 39 sobre 16. Esse meu número de mols aqui é 39 sobre 16. 39 sobre 16 vai ser aproximadamente, 16 vezes 2 é 32, sobra 60, né? Sobra 70, né? E aí 70 sobre 16 é quase 5, né? Porque 5 daria 80. Vai ser 4 e alguma coisa. 4 dá 64. Então isso aqui vai ser 2,4 alguma coisa. Não me importa aqui, porque vocês podem ver que os números estão bem distantes. Isso aqui vai dar entre 2,4 e 2,5. Não vamos perder tempo fazendo essa conta, não. Vamos continuar então a nossa análise. Já temos o número de mols, falta descobrir o volume. Volume nRT sobre V. Então, vou pegar aqui o azul de novo, que a gente estava usando ali. Meu volume vai ser número de mols, que vai ser 2,4 alguma coisa mol, vezes R, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Isso aqui está dividido pela pressão, que são 2 atm, tem que lembrar de dividir por 2. E vezes a minha temperatura, que são 300 Kelvin. Então, vamos ver como é que a gente pode simplificar. De cara, eu já vou cortar esse 2,4 com esse 2 para chegar aqui em 1,2 mol. Não é exatamente 1,2, é 1,22, 1,21, alguma coisa assim. Mas não importa pra gente frente a essa diferença aqui dos valores da resposta. E aí, galera, 0,082 vezes 300 já apareceu 1000 vezes aí pra vocês. Vocês já sabem que isso aqui vai ser 8,2 vezes 3, que é 24,6, né? Então,
Isso aqui, na verdade, é 1,2 vezes 24,6 litro. A gente vai cortar mol com mol, corta ATM com ATM, corta Kelvin com Kelvin, vai dar 1,2 vezes 24,6 litro. Aqui de cara a gente já sabe que tem que dar 30, né? Porque é um pouco mais do que 24, não muito mais que 24. E aí isso aqui vai dar 31 quebrado, porque a gente fez uma aproximação. Se a gente for fazer a conta bonitinho, vai ser 24,6 vezes 1,2. Vai dar aqui 12, vai dar 49,2 aqui. Aqui em cima, aqui embaixo fica 24,6. Então isso aqui vai dar 29,52, né? Que é aproximadamente 30, porque a gente fez pequenas aproximações aqui no número de mols, que aqui tem alguns quebradinhos que a gente deixou de lado. Se vocês fizerem a conta com todos os números bonitinhos, vocês chegam em 30 redondinho, tá? Mas, né, vamos sempre economizar tempo na hora de resolver uma questão objetiva. Na questão escrita, na próxima fase, aí vocês mostram todos os números, mas aqui essa aproximação tá boa o suficiente. Ok, galera? Morreu mais uma questão, vamos para a última agora. A última questão de radioatividade. E eu sempre falo que essas questões de radioatividade, questões que pedem para a gente analisar equações de processos radioativos, são questões fáceis. Radioatividade fica difícil quando mistura com cinética. Mas trabalhando só com as equações, galera, sempre é uma questão fácil. É tudo uma questão de prestar atenção no que você está fazendo. Então vamos ver aqui. Então, deixa eu pegar aqui o pincelzinho vermelho para a gente escrever. Ele fala assim: considere a representação simplificada dos seguintes decaimentos radioativos conhecidos. Ele deu aqui só o núcleo pai e o núcleo filho. Ele não falou qual é a partícula que está sendo emitida. E aí ele vai fazer várias afirmações sobre quais são as partículas emitidas. Então a gente precisa fazer a análise. Urânio 238 virando tório. Aqui foi de 238 para 234 e aqui foi de 92 para 90. Então a partícula que saiu aqui vai ter que ter número de massa 4 e número atômico 2. Vocês sabem que isso é uma partícula alfa. Aqui, ó, eu não mexi no número de massa e eu aumentei em 1 o meu número atômico. Então aqui o meu número de massa é 0 e a minha partícula vai ter que ter número atômico menos 1. É uma partícula beta. Decaimento beta. Daqui, ó, 222 para 218, 4. 86 para 84, 2. Mais uma partícula alfa. 218 para 214, 4. 84 para 82, 2. Outro alfa. E a 4, aqui é 214, aqui é 214, então 0. E aqui era 82 e aqui é 83, menos 1, né? A gente conserva o número atômico e conserva o número de massa, que é beta também. Então, ó, meu primeiro decaimento é um decaimento alfa, o segundo é beta, o terceiro e o quarto são alfa e o quinto é beta também. E ele fala então que com relação a esses decaimentos, o que a gente pode afirmar? O tório emite radiação alfa? Não, o tório emitiu beta. O radônio emite alfa? Sim, radônio emitiu alfa. O urânio emite gama? Não teve nenhum gama aí, né? Chumbo emite gama? Não tivemos nenhum decaimento gama. E o último ele fala, polônio emite radiação beta. E o polônio emitiu radiação alfa. O item está falso também. Nossa resposta é o item B. E com isso a gente terminou a prova do IME de do vestibular 2021-2022. Primeira fase. Então, galera, como vocês puderam ver, em poucos minutos a gente resolveu, e ainda discutindo, resolveu e revisamos vários temas que estiveram envolvidos aqui nessa questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aqui. Tá bom, galera? Tchau, tchau e até a próxima.